Santo é uma das pessoas da divindade. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo fala, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele consola. Jesus, ele falou que rogaria ao Pai e ele vos dará outro consolador. O outro, no grego ali, é allos, que significa outro da mesma espécie, que está em João 14:16, né? O Espírito Santo é o outro consolador, mas da mesma espécie, da mesma essência, da divindade divina de Deus, e não outro de outra essência. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda verdade. A palavra guiará em toda verdade, a palavra guiar no grego significa ir à frente. O Espírito Santo vai à frente de vocês. O Espírito Santo, ele tem personalidade. Se o Espírito Santo tem personalidade, ele não é apenas energia, né? Já combatemos essa seita diabólica, essa ignorância demoníaca. O Espírito Santo, ele tem personalidade. E se o Espírito Santo tem personalidade, ele tem a qualidade de ser pessoa. Assim como o Pai e o Filho são seres pessoais, o Espírito Santo também é um ser pessoal, dotado de sua personalidade. Aí muitos falam, porque o Espírito Santo é Espírito, eles negam que o Espírito Santo possui personalidade. Deus, ele é Espírito, João 4:24 e Êxodo 3:14, né? Eu sou, né? Deus tem personalidade, Deus também é Espírito. Jesus falou para a mulher samaritana que Deus procuraria os verdadeiros adoradores. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas Deus também tem personalidade. Jesus, ele vai fazer a menção da personalidade do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da divindade. Ele participou da criação da terra. Ele fala nas igrejas de Deus, como vimos em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele é o Espírito eterno. Jesus, por 3 vezes, refere o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Quais são as características, professor Michael, do Espírito Santo que mostra a personalidade, a pessoa do Espírito Santo? Vamos para as características que vai revelar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. 1 Coríntios 2:10 e 11 vai falar que o Espírito Santo, a sua inteligência. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12:11, ele distribui os dons segundo a sua vontade. Efésios 4:30, o Espírito Santo tem sentimento, ele entristece. O Espírito Santo, ele é o Espírito do amor. Romanos 15:30 e Neemias 9:20, o Espírito da bondade. E isso mostra as características que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade, sentimento, amor, inteligência. Isso mostra que o Espírito Santo não é apenas energia ou força, mas sim a terceira pessoa da divindade. Atos pessoais atribuídos ao Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo fala, energia não fala, não é verdade? O Espírito Santo, ele fala. Apocalipse 2:7. O Espírito Santo se movimenta. Gênesis 1, versículo 2. O Espírito Santo intercede. Romanos 8:26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexplicáveis. O Espírito Santo também ensina. João 14:26. O Espírito Santo, ele guia. Romanos 8:14. E o Espírito Santo administra em Atos 13, versículo de número 2. Separai para mim Paulo, Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Isso mostra a administração, isso mostra a vontade do Espírito Santo. Vemos que o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo na Bíblia, ele se movimenta. O Espírito Santo intercede, ensina, guia e administra. Logo, mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade. 2 atitudes humanas contra o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser resistido.
Será que o Espírito Santo, podemos resistir o Espírito Santo? Podemos sim resistir. O homem tem resistido até atualmente o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo foi resistido em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 3 e 4. Né? Ananias e Safira mente ao Espírito Santo, resiste ao Espírito Santo. E se o irmão vê comigo em Atos 5, versículo de número 3 e 4, mostra que o Espírito Santo é Deus, né? Ali já mostra que o Espírito Santo é Deus. Atos 5, versículo 3 e 4, né? Porque Ananias e Safira, Pedro vai falar, você não mentiu a homem, mas mentiu a Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também, as pessoas podem blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 e 32. Então a pessoa pode resistir ao Espírito Santo, pode mentir e pode cometer o pecado que não tem perdão, que é blasfemar. O que é blasfemar contra o Espírito Santo, irmão Michael? Blasfemar contra o Espírito de Deus é você ter a certeza que uma obra é do Espírito Santo, que é o Espírito Santo fazendo, é o Espírito Santo falando, e você atribui aquela obra tendo a certeza que é o Espírito Santo e atribui a Satanás e aos seus demônios. Isso é blasfêmia, e blasfêmia contra o Espírito de Deus não tem perdão. Não é algo que você não tem a certeza. Será que aquele movimento é do Espírito de Deus? Então tem dúvida, será? Mas blasfemar contra o Espírito Santo é a pessoa ter a certeza